Olá, pessoal! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar a nossa discussão sobre pré-história, agora, né, de uma forma mais específica aqui no Piauí, mas lembrando que a gente, no mês de setembro, vai ser um mês bem interessante, porque a gente vai voltar o mês inteiro para a história do Piauí. Então, hoje eu vou fazer muito mais uma introdução, porque quando a gente chegar em setembro, aí sim vai ser um conteúdo bem extenso, só sobre história do Piauí, tá certo, gente? Então, olha aí, hoje na nossa aula, dia 22 de agosto, a gente vai falar um pouco sobre pré-história do Piauí. E aí, para a gente poder começar, a gente precisa relembrar um pouco sobre o que a gente discutiu nas nossas aulas anteriores. Então, por exemplo, pré-história, a gente deveria usar esse termo? E aí, olha só, toda aula, como vocês sabem, eu sempre deixo aqui um número da aula. Nós estamos na aula de número 6. Lembrando que toda segunda a gente tem uma aula gravada e toda sexta uma aula ao vivo. E na quarta-feira é aula com o professor de artes, o professor Adeildo. E todo o material que a gente trabalha aqui com vocês, vocês podem ter acesso lá no site do canal Educação. E aí eu sempre estou colocando aqui o número da aula justamente para que ninguém fique perdido, tá certo? Então, olha só, a gente vai discutir, né, sobre essa pré-história. Existe uma divisão tradicional da história, em que a pré-história ela é vista como todo aquele período em que a escrita ela ainda não havia surgido, mas que a gente consegue ter um pouco de noção e de conhecimento sobre esse período justamente através de vestígios arqueológicos, de pinturas rupestres, de fósseis. E aí o conceito é o período da história, né, do ser humano anterior à invenção da escrita e do uso dos metais. E cada vez mais na historiografia a gente anda discutindo sobre essa ideia, né, gente, da pré-história. Por quê? Porque a gente tem preferido usar o termo história dos povos sem escrita. E por que isso, gente? Porque o termo pré-história, ele acaba se tornando excludente, porque povos que nunca conheceram a escrita também possuíam e possuem sistemas de crença, também guerrearam, também plantaram e também tiveram uma sofisticada visão do mundo. Então, a escrita ela não deveria ser utilizada como um padrão, como uma medida para a gente dizer se uma civilização ela era evoluída ou não. Né? Então, por isso mesmo a gente vai ver aqui que na pré-história a galera não escrevia, não entendia a escrita como a gente, mas eles também desenvolveram a sua sobrevivência, né? Tiveram a capacidade de sofisticar os seus instrumentos de pedra, por exemplo. Então, vamos quebrar essa ideia, né, de que a pré-história não tem escrita, então a gente acaba identificando que era um povo inferior. E isso, gente, não é verdade, tá certo? E aí, lembrando, né? A gente estuda isso lá na história, né? Aqui a nossa disciplina, a nossa aula que é voltada para a história. Então, a gente aprende que lá na pré-história, esses povos eu trouxe aqui as principais fases da pré-história e lá na história que é quando surge a escrita, em que civilizações como a Mesopotâmia, que é no Oriente Médio, em uma região que a gente conhece hoje como atual Iraque, e os egípcios, que são lá no continente africano, né, são conhecidas como uma das civilizações mais antigas da humanidade e que desenvolveram a escrita lá. Beleza, mas não quer dizer que o povo que vem antes é um povo sem história, tá certo? Então, quero que vocês se liguem nisso, porque cada vez mais a gente tem discutido sobre essa pré-história, que é um termo que acaba excluindo e dando a entender que o povo que não tem escrita é inferior, mas isso não é verdade, ok? Bom, então vamos aqui relembrar as fases da pré-história que nós já vimos, né? O período paleolítico, que é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Então,
esses povos, eles eram nômades, esses hominídeos, na verdade. A gente pode citar como exemplo o Homo habilis e o Homo erectus, né? Por que Homo habilis? O Homo habilis, gente, ele vem depois do Australopithecus. E lembrando, os Australopithecus, eles foram encontrados primeiramente lá no continente africano. Né? Na verdade, eles foram encontrados só no continente africano, é por isso que a África ela é considerada o berço da humanidade. E o Homo habilis é muito interessante porque ele recebe esse nome de habilis porque ele teve a capacidade, né, a habilidade social. Porque antes essa galera, eles brigavam até que um morresse, né, por um pedaço de uma carne, de um animal que encontravam, por um espaço dentro de uma caverna, então eles brigavam até que um chegasse à morte. E o Homo habilis, ele teve a capacidade de se ligar e pensar, olha galera, espera aí, não tem por que a gente ficar se matando, porque se eu entro em um conflito e eu te mato, fica muito mais difícil da gente encontrar comida, porque eu estou só, da gente encontrar um abrigo, da eu conseguir me proteger de um animal de grande porte. Então foi bem interessante, porque o Homo habilis ele conseguiu ter essa capacidade, essa percepção de que aquilo ali não era vantajoso. E o Homo erectus, o nome diz, ele é ereto. Então ele está aproveitando ali a sua coluna vertebral, consegue andar sobre as duas patas, as duas pernas. É uma prova de que a nossa capacidade ela estava evoluindo, né? É a espécie humana evoluindo ao longo da história. E lembrando, viu, gente, quando eu digo assim, que a gente está evoluindo, não é porque a galera está evoluindo de 1 ano, 2, 10 anos. Eu estou falando só de 1,5 milhão, né? Então, foi 1,5 milhão de anos que fez a galera sair do Australopithecus e chegar no habilis. É muito tempo, né? Então, olha aqui, o Paleolítico, ele é de 3 milhões de anos atrás até 12 mil anos. Por que que a gente lê na decrescendo? Porque a gente tem um calendário cristão que é marcado pelo nascimento e pela morte de Jesus Cristo. Bom, então eles eram nômades. O que é que isso significa? Significa que era uma galera que estava sempre se locomovendo, se mudando de uma região para outra, tá bom? Justamente porque, gente, era um período que a galera não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha sal, né? Então, eles estavam sempre procurando comida o tempo inteiro. Então, eles achavam um animal, como vocês podem ver aí, né? Ele matando um cervo ou um veado. E aí ele fazia o quê? Pegava o animal, já se alimentava logo. Era muito comum que eles comessem esse animal inteiro, praticamente, porque não tinha como conservar a carne e depois passavam até 2 dias sem se alimentar. É claro que isso não é uma dieta, né, que é adequada. Quando eu falo dieta, a gente sempre pensa que é na ideia do emagrecimento, mas não. É uma dieta alimentar, é a rotina, né, a comida que tu come. Então, não tinha como, gente, a galera comer, né, ali comer um animal inteiro como um cervo e depois passar 2 dias sem se alimentar, né? Era realmente uma dieta que era baixa em nutrientes. Um outro ponto, eles viviam através da caça. Então, caçavam o próprio alimento, pescavam, coletavam frutos que eles iam encontrando na região que eles estavam, né? Mas eles não plantavam ainda, viu? Depois também utilizavam cavernas, como vocês podem ver aí, né? A caverna para se proteger do sol, para se proteger do frio, para conseguir se proteger de um animal bem grande, como um tigre, como um mamute. O tigre não tão grande assim, mas muito feroz, né? Também viviam em pequenos grupos de hominídeos. Por que que eles viviam em pequenos grupos? Porque, gente, tu imagina, uma coisa é tu sair para pescar, para caçar um animal com 2, com 3, 4 pessoas no máximo.
Outra coisa é tu viver com 50 pessoas e sair todo mundo caminhando junto. É claro que aquilo ali iria, né, afastar a comida, porque o animal tem uma audição muito, né, apurada, e ia afastar a comida. Não ia ter como 100 pessoas se abrigar dentro de uma caverna. Então, no período paleolítico, esses hominídeos eles conviviam com um pequeno grupo. Outra característica era o controle do fogo. Então, ainda foi na era paleolítica, conhecida como a Idade da Pedra Lascada, que a galera começou a controlar o fogo. Então, isso também é uma prova de que eles tinham uma capacidade intelectual deles, né? Estava aí, ó, avançando. Também foi um período que utilizavam vestimentas produzidas com peles de animais e as pinturas rupestres, né? Então é muito interessante, né, gente? Eles conseguiram ter a capacidade intelectual de tirar, né, a pele daquele animal para conseguir se proteger do frio. E as pinturas rupestres, gente, o Piauí é uma referência em pintura rupestre, inclusive é a nossa próxima aula, né? A gente vai falar sobre as pinturas rupestres aqui no Brasil, aqui no Piauí. Então vai ser bem interessante. Depois a gente viu aqui também um período neolítico, conhecido como período da pedra polida. Tá vendo? Então agora a pedra não é mais lascada, é polida, porque eles conseguiram transformar esses instrumentos, né? Deixá-los mais sofisticados. Então antes, se a pedra ela só era lascada uma na outra, muito rústica, né? Só para deixar ela um pouco mais afiada, para cortar o animal, para retirar a pele. Agora, gente, está muito mais sofisticado. Olha aí, tem faca, tem machado, tem enxada. E olha o período, né? O paleolítico é 3 milhões de anos atrás, até 12 mil anos, né? Que inclusive é justamente o período que a gente fala que começaram o Homo sapiens a entrar, né, na América do Sul. E olha aqui, a pedra polida de 10 a 3 mil anos, né, antes de Cristo. Então, aqui a pedra ela já está muito mais sofisticada. Eles conseguem fazer faca, machado, enxada. Uma característica muito marcante foi a utilização da agricultura. Foi justamente isso aqui que possibilitou a nossa existência, possibilitou que a gente chegasse até aqui. Porque olha só, quando eles eram nômades, eles também gastavam muita energia para se manter vivo, porque eles estavam sempre caminhando, sempre procurando água, sempre procurando comida. Então, eles não tinham nenhuma condição de conseguir se fixar em um local. E agora, no período neolítico, não, porque principalmente as mulheres, que são consideradas as primeiras agricultoras do mundo, conseguiram se ligar que quando um fruto caía de uma árvore e caía naquele solo, nascia uma outra árvore. Então elas pensaram, ó, tá vendo? Tá nascendo outra árvore. A gente pode pegar essa semente, esse fruto e começar a plantar. E isso foi revolucionário. Quando a gente usa esse termo revolução, é porque gerou uma mudança muito grande. E foi justamente isso que fez com que a gente conseguisse existir, fez com que a espécie humana ela conseguisse sobreviver. Tá certo? Então, foi justamente a agricultura que fez com que a galera se tornasse sedentários, gente, fixos em um local. E junto, né, com a domesticação de animal, de boi, de vaca, de porco, de carneiro. Agora a galera não precisaria mais estar o tempo inteiro se deslocando, porque agora eles estavam criando animais para poder se alimentar deles, né? E aí, por isso mesmo que estavam se tornando sedentários, estavam fixos, né, em um local. Também é durante esse momento que ocorre a construção de casas para se abrigarem, como a madeira, casa de madeira, de pedra, de barro, folhagem. Né? Olha aí como a galera evoluiu, né? Parou de dormir dentro de caverna e foram construir as suas próprias casas. E é claro que agora a gente tem uma formação de comunidades maiores, gente, porque a galera não estava mais se deslocando o tempo inteiro, né? Agora eles estavam fixos em um local. Por isso mesmo que se tornaram sedentários.
Bom, agora a gente vimos aqui também a terceira fase da pré-história, que é o Neolítico, final do Neolítico, ou Idade dos Metais. Olha aí como os instrumentos de caça, de sobrevivência, né, eles estavam muito mais sofisticados. Agora não é mais nem na pedra, é no ferro, é na madeira, é no bronze, é no cobre. E esses instrumentos que eram produzidos com metal, tinham instrumentos de cozinha, objetos artísticos, armas, ferramentas para agricultura, né? Então, isso aqui é a prova de que, de fato, essa humanidade, a espécie humana, gente, ela estava sempre evoluindo, né? Então, olha, há cerca de 60 mil anos, homens pré-históricos já descobriam e desfrutavam das belezas da Serra da Capivara, no Piauí. Eles deixaram a sua marca no espaço de 130 mil hectares e transformaram a região na maior concentração de pinturas rupestres do continente americano, uma das maiores do mundo, né? A gente viu aqui sobre toda a pesquisa, sobre a ocupação no continente americano. Lembra que a gente falou que uma das teorias mais aceitas é a do Estreito de Bering, né? Que é uma teoria norte-americana em que fala que esses primeiros já eram Homo sapiens aqui na América. Chegou um período em que houve uma glaciação, ou seja, o oceano estava congelado, e aí eles conseguiram sair do continente asiático, ali na Rússia, caminharam no oceano, porque ele estava congelado, puro gelo, e conseguiram entrar no Alasca, nos Estados Unidos da América, há 12 mil anos atrás. E vimos que muitas pesquisas que foram desenvolvidas aqui no Piauí, por exemplo, como a Nied Guidon, como as pesquisas da Nied Guidon, ela diz o quê? Olha, galera, não foi há 12 mil anos atrás, não. Né? Já tem bastante tempo que esses Homo sapiens haviam entrado na América do Sul. A Nied Guidon, por exemplo, ela defende que isso ocorreu há pelo menos 60 mil anos atrás. Então, tem uma diferença muito grande, né, gente? Então, ela dizia que há pelo menos há 60 mil anos atrás. Dizia, não, diz, né? Porque ela está viva. Então, que há pelo menos 60 mil anos atrás já haviam descoberto e desfrutavam das belezas da Serra da Capivara, no Piauí. E eles deixaram a sua marca no espaço de 130 mil hectares e transformaram a região na maior concentração de pinturas rupestres. E é por isso mesmo que a nossa próxima aula ela será só sobre as pinturas rupestres. A gente vai analisar as características e tudo mais. Vai ser bem interessante. E aí, além dessa herança pré-histórica, lá na Serra da Capivara, o turista também consegue visitar a região, né? Encontra pontos de observação privilegiados, como a Pedra Furada, como vocês podem ver aí na imagem. Também tem aproximadamente 280 espécies de fauna e 1.000 espécies de vegetação nativa. É uma ótima oportunidade também para esse turismo de aventura, né? Porque tu consegue fazer toda essa caminhada, todo esse percurso dentro do parque, né? Então, tu ainda consegue praticar rapel, montanismo, tirolesa, travessias e o cicloturismo. Então, é bem interessante. Aí eu quero também, a gente vai fazer aulas aqui só sobre o sítio da Serra da Capivara, viu, gente? Então, olha a teoria da Serra da Capivara. A pesquisadora franco-brasileira, né, porque a Nied Guidon, ela nasceu na França, mas ela já está com muito tempo que ela vive no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil, nossa, já tem mais de 50 anos que ela vive aqui. Hoje ela tem 84 anos, então ela veio para cá bem jovem, né? E ela acabou tendo essa nacionalidade também brasileira. E ela montou, gente, uma missão com pesquisadores rumo a São Raimundo Nonato. Em 1979, ela descobriu com a sua equipe, olha aqui, né? E lembrando, é bem interessante como que a Nied Guidon vem parar. Eu li uma entrevista dela uma vez em que ela dizia que ela estava apresentando uma pesquisa em São Paulo e uma pessoa chegou até ela e falou, olha, professora, lá no estado do Piauí tem muitas pinturas rupestres e mostrou uma fotografia para ela, porque a galera já estava entrando dentro dessas cavernas e pichando, riscando
né, não era protegido. Então ela ficou bem fascinada e em 1979 descobriu com a sua equipe, né, ela veio acompanhada, veio para o Brasil com toda essa equipe para poder estudar, para poder conhecer esse sítio arqueológico, compreender realmente se tinha pintura rupestre, se tinha fóssil, se tinham vestígios arqueológicos, né? Então ela vem em 1979 com toda uma equipe para poder pesquisar essa área. E olha os dados aqui que ela encontrou. Ela encontrou uma média de 1.350 sítios arqueológicos com cerca de 750 pinturas rupestres. É a maior concentração do continente americano, gente. E começou com uma disputa científica que procura demonstrar que a presença do ser humano na região ela é muito mais antiga do que se imaginava anteriormente, né? Justamente o que quebra aí toda aquela pesquisa que é mais aceita, que é a do Estreito de Bering. Nos últimos anos, foi achado na Serra da Capivara, gente, e aí se comprovou, né, de que a chegada à América foi 10 mil anos antes, pelo menos, do que a teoria mais aceita, né, que é a do Estreito de Bering, a da cultura de Clovis, né, que é justamente quando a galera vai se fixar e sai do continente asiático através do Estreito, que era um pedacinho de mar que tinha ali entre o continente asiático e o continente americano. E aí, com o passar dos anos, no entanto, descobriram indícios de pelo menos 58 mil anos atrás, gente. E em 1991, chegou-se a data que deixava muito Clovis para trás, que era 100 mil anos. E aí vocês podem perguntar, tá, professor, então por que essa teoria da Serra da Capivara, da Nied de Guidon, ela não é a mais aceita? Gente, porque é uma disputa intelectual, né? Então, é uma teoria que ela é aceita ainda nos Estados Unidos e numa visão geral no mundo, mas as pesquisas aqui no Piauí, elas têm mostrado o contrário, né? Então, vamos ver se em algum momento a teoria, né, da Serra da Capivara, por isso eu botei entre aspas, se em algum momento ela vai ser a mais aceita, tá certo, gente? Então eu quero muito que vocês se liguem nisso. Então, olha, os últimos achados, né, dão conta de que a chegada à América foi 10 mil anos antes, pelo menos, e pode ter começado pela América do Sul e não pela América do Norte, né? Porque com a teoria do Estreito de Bering, a galera sai do continente asiático e entra no continente americano lá nos Estados Unidos, né? Entra no Alasca. E aí lembra, gente, a Rússia, ela é o maior país do mundo. Ela pega a Ásia e pega a Europa. E é justamente esses primeiros hominídeos saem do continente asiático e entram na América através do Estreito de Bering. E lembra, né, não é nem hominídeo, já é Homo sapiens. Os registros mais antigos que a gente tem dessa primeira, né, desses primeiros seres aqui na América do Sul, eles já são Homo sapiens. E nós somos Homo sapiens sapiens, né? É uma categoria mais evoluída. Então, isso é bem interessante, porque a gente não encontrou nenhuma outra linhagem desses hominídeos aqui na América do Sul. Todos já eram Homo sapiens. Então, tinham a capacidade já de construir um barco, uma espécie de barco, para conseguir chegar na América do Sul. Inclusive, essa é uma das teorias da Nied de Guidon, que essa galera chega na América do Sul é justamente através de barco e não caminhando lá na América do Norte. Olha, aqui na tela, vocês estão vendo aí a pesquisadora e arqueóloga Nied de Guidon com vestígio fóssil no Museu do Homem Americano aqui no estado do Piauí, né, gente? Inclusive, a Nied, ela fez todo um trabalho, né, para que se conseguisse aqui
desenvolver, né, o Museu do Homem Americano, porque realmente é algo muito significativo. É uma forma que a gente tem para poder preservar, para a gente poder cuidar desses recursos naturais, porque afinal de contas conta a nossa história, é a nossa memória, é o nosso patrimônio. Não tem como a gente viver dentro de um território que a gente não conhece a história de um povo, tá bom? Então eu sempre estou falando isso aqui a vocês. E essa é justamente a ideia dessa disciplina, né? Que a gente possa discutir sobre patrimônio, sobre a ocupação do continente, sobre a própria história do Piauí, para que a gente conheça a nossa história também. Então, aqui eu trouxe algumas características dos primeiros povos da América, né? A gente já analisou as principais teorias de como que essas pessoas, esse Homo sapiens, consegue chegar no continente americano. Então, tem essa teoria do Estreito de Bering, que a galera saiu do continente asiático, teve um pedacinho ali entre o continente asiático e o americano que estava congelado, então eles conseguiram fazer a travessia caminhando, e existe a outra teoria de que eles tenham vindo da Ásia de forma direta para a América do Sul através de pequenas embarcações. Bom, então agora vamos aqui analisar algumas características dessa galera que vivia aqui na América. A primeira característica é que os primeiros povos da América eram nômades, caçadores e coletores. E aí também algumas características que estavam presentes lá no período paleolítico, como a gente já viu aqui, né? Então eles eram nômades porque eles estavam sempre se deslocando de um local para o outro, procurando comida, procurando água, procurando um local seguro para que eles conseguissem dormir, para que eles conseguissem se proteger de um animal, de um grande porte. Também eram caçadores, né, gente? Procuravam o próprio alimento, principalmente, né, de animais de grande porte que estavam ali caminhando, né, dentro da natureza, do ambiente natural deles. E aí lembra, né, que era uma galera que começa também a utilizar o fogo. Hoje nós sabemos que um alimento, uma carne, né, vermelha, por exemplo, quando ela passa pelo processo do fogo, sendo assada ou cozida, o organismo humano consegue absorver muito mais essa alimentação. Consegue absorver muito mais esses nutrientes. Então, o fogo, de fato, ele foi muito importante para o nosso desenvolvimento, né, tanto físico quanto cerebral, mas eu quero que vocês se liguem que, de fato, a agricultura é que garantiu que a gente conseguisse evoluir, né, até Homo sapiens sapiens. Outra característica é que esses primeiros povos da América também eram coletores. Então, isso significa que eles não plantavam, mas que eles conseguiam colher algum fruto que eles viam em alguma árvore, alguma vegetação que fosse comestível. Então, eles também coletavam, tá certo? E olha, gente, um ponto bem interessante é que, segundo os estudos arqueológicos, as suas características físicas têm traços semelhantes aos dos povos da África, Austrália e de povos mongóis. E essa teoria ela é apoiada por pesquisas genéticas que apontam paralelo entre o DNA dos indígenas americanos e desses povos. Gente, isso é bem interessante, porque, por exemplo, aqui na tela vocês estão vendo uma jovem mongol, né, asiática. E olha, gente, os indígenas no Brasil, vocês já prestaram atenção que eles têm os olhos assim, puxados, da mesma forma que os asiáticos, né? Os indígenas também têm o cabelo liso, os indígenas têm pouco pelo corpo e são características genéticas bem parecidas com os asiáticos. E aí, a gente pode dizer que a diferença mais perceptível é porque os indígenas no Brasil têm um tom de pele avermelhado. Isso devido ao sol, né? Eles têm mais melanina no corpo do que a galera aqui mongol, que é asiática, porque eles vivem em uma região que é muito mais fria, com inverno bem rigoroso, com
as 4 estações bem definidas. E aqui no Brasil é um país tropical da América do Sul. Então a gente tem uma incidência solar muito maior do que na Ásia. E aí é uma prova de que por isso que os indígenas na América, eles têm um tom de pele mais avermelhado. E é uma característica, né? A mesma forma com os indígenas nos Estados Unidos, que também tem o olho puxado, né, tem o cabelo liso, mas também tem um tom de pele um pouco mais avermelhada, um pouco mais escura, né? E aí eu quero que vocês se liguem nisso aí. Vocês já tinham parado para pensar, gente? Porque quando eu ouvi falar dessa teoria a primeira vez, eu também fiquei assim um pouco chocada, porque faz muito sentido, né? Os indígenas brasileiros, de fato, né, os indígenas americanos, eles têm características que lembram um pouco aos asiáticos, né? O olho puxado, o cabelo liso, pouca quantidade de pelo corpo, são características aqui. E também, olha, do continente africano, lembra da Luzia? Eu acho que eu não trouxe a Luzia hoje, não. Mas eu também falei da Luzia na nossa aula passada, em que a Luzia é considerada um dos fósseis mais antigos do continente americano. E a Luzia, ela tinha características bem negroides, né? O que faz a teoria do Estreito de Bering ela cair um pouco, porque a idade da Luzia é a mesma idade que os Homo sapiens estavam entrando pela primeira vez no continente americano, só que é lá nos Estados Unidos. Então, como é que a Luzia ela já estava vivendo no Brasil, no estado de Minas Gerais, né? Então, é por isso que essa teoria do Estreito de Bering, ela acaba caindo. E um outro detalhe é da Austrália, gente. A Austrália ela era um país negro. E a Austrália, devido a toda uma política de branqueamento, uma política muito baseada no racismo, hoje a Austrália ela é considerada um país branco, né? Justamente, mas ela era negra. A Austrália era um país com a população negra, justamente devido a isso aqui, ó, aos primeiros povos da América não, porque a Austrália não é na América, né? Dos primeiros povos que chegaram à Austrália era a galera que vinha do continente africano. Então tinha muita melanina no seu corpo devido à incidência solar. E aí, né, foram se desenvolvendo. A Austrália, ela também, ela tem ali estações mais definidas, mas de fato, com o longo tempo, né, o passar da história, foi um país que foi se tornando branco devido a uma política de branqueamento da população. Outro ponto que eu coloquei aqui foi que há 7.000 anos as nações americanas já dominavam a agricultura e plantavam abóbora, batata, milho, feijão e mandioca, gente, da mesma forma que também domesticaram pequenos animais. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente pensa na população indígena do Brasil, eles faziam justamente isso, era plantar milho, feijão, né? O milho, a mandioca, era a base da alimentação dos povos indígenas. Continua ainda até hoje sendo também a nossa base, né, gente? Não é à toa que o Brasil é conhecido pelo arroz e feijão. Então, vem também aqui, é uma herança, né, dos povos aqui da antiguidade que viviam dentro do nosso território. Outra característica é que esses povos caçavam como mastodontes, preguiça gigante, tigre dente de sabre e o tatu gigante, né? Caçavam e eram justamente desses animais aqui que eles conseguiam se alimentar. É por isso que a gente não tem mais preguiça gigante, não tem tigre dente de sabre, porque a galera foi desaparecendo ao longo da história, porque existe uma cadeia alimentar, né? O ser humano aqui, que já era Homo sapiens, lembra disso. A ocupação da América, a galera já era Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens sapiens. Então, eles tinham a capacidade, né? E se alimentavam justamente desses animais aqui. Bom, ainda falando, né, sobre pré-história, aqui no Piauí, a gente vai ver aqui o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, gente.
Na verdade, abrange outras cidades, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara, ele foi criado em 1979 para preservar vestígios arqueológicos da mais antiga presença do ser humano, do Homo sapiens, aqui na América do Sul. Então, é uma forma da gente preservar. Como é que a gente iria conhecer isso, gente, se fosse um território completamente desgastado, poluído, sem nenhum cuidado? Não tem como, ia acabar se perdendo. Então é muito importante, a gente já falou sobre isso, sobre a importância da gente preservar o nosso patrimônio natural, cultural, material e imaterial também. Ele é considerado um patrimônio cultural da humanidade desde 1991 e é considerado um patrimônio da humanidade justamente porque fala de uma ocupação de um continente inteiro. Então, isso é também um conhecimento que é compartilhado para o mundo inteiro, não só para o Piauí e não só para o continente americano. Outra característica é que ele é um território tão grande que ele abrange a cidade de Canto do Buriti, de Coronel José Dias, de São João do Piauí e de São Raimundo Nonato também. A região da Serra da Capivara, gente, ela abriga, olha, 1.334 sítios arqueológicos, 172 deles são abertos a turistas, contém painéis de pinturas e gravuras rupestres de um grande valor estético e arqueológico. E na nossa próxima aula eu quero analisar junto com vocês todas as pinturas rupestres, o cotidiano, o que eles estavam tentando retratar, as diferenças dos corpos, a comida, os rituais religiosos. Então vai ser bem interessante. Aí na tela vocês estão vendo os paredões do Parque Nacional da Serra da Capivara. Olha, gente, como é que é, né? Toda a estrutura dessas pedras. Aqui na tela é alguns exemplos de pinturas rupestres que a gente também vai analisar na próxima aula. Aqui é uma pintura rupestre, né, de um cervo na Serra da Capivara, e a do lado direito é um conjunto de pinturas rupestres. É bem interessante, a gente também vai dar uma olhada como é que eles faziam isso, qual era o material que eles utilizavam para poder fazer esses registros na pedra, né? Na rocha. E olha, gente, é muito interessante, né? Olha aqui, olha a pintura, como ela é bem feita, os traços, né? Então, essa pessoa que fez essa pintura rupestre era um artista, né? Inclusive, existe muito essa discussão se uma pintura rupestre, ela pode ser considerada arte ou não. Então, eu quero também trazer essas discussões para as nossas próximas aulas. Bom, aqui um outro exemplo é o sítio arqueológico do Parque Nacional de Sete Cidades, que foi inaugurado em 1961, então ainda é mais antigo que o da Serra da Capivara. Possui este nome em referência às 7 cidades de pedras espalhadas pelo seu território, e são nessas rochas que se encontram muitas das principais pinturas rupestres e gravuras registradas na unidade de conservação. Então, é um sítio. A ideia é que a gente possa proteger, que a gente possa conhecer, que a gente entenda realmente como que ocorreu essa ocupação. E a maior parte, gente, dessas pinturas se encontram na segunda cidade, com vários registros de palmas de mãos, o que é um forte indicativo de pinturas indígenas, incluindo a mais famosa delas, que é no Sítio da Mão dos 6 Dedos, né? Tá vendo? Vocês conseguem ver aí as mãozinhas gravadas, né? Então é interessante, né? A gente fica refletindo em que momento do dia que essa galera pensa, ah, quer saber, vamos riscar aqui essa caverna? Vamos aqui deixar um registro, né? Então é muito interessante, porque é dessa forma que a gente consegue compreender de que forma que esses primeiros Homo sapiens viviam, ocupavam a América, de que forma que eles estavam lutando para conseguir garantir a sua sobrevivência. Bom, então,
nós estamos aqui chegando, né? Chegamos, na verdade, no final da nossa aula. A nossa próxima aula ela será sobre arte rupestre, né? A gente vai sobre identidades gráficas das pinturas. Então, essa tela aqui, essa pintura rupestre que vocês estão vendo, é uma das mais conhecidas do Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Lá, principalmente, né, o parque ele está mais concentrado dentro do município de São Raimundo Nonato. Então, a gente vai analisar como que essa pintura era feita, o que que ela significa. É claro, gente, que nem todas possuem uma explicação tão lógica, mas a gente vai tentar analisar através de pesquisas que são realizadas aqui dentro do Piauí mesmo, né? Lembrando que aqui no Piauí, a Universidade Federal, ela tem mestrado, ela tem doutorado lá no curso de arqueologia. Então, as pesquisas sobre esse período aqui, elas não param. A gente está tendo cada vez mais estudos científicos sobre esse período e isso é fundamental. Porque se a gente vive hoje na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste, por exemplo, a gente precisa compreender como que esses primeiros Homo sapiens, né, conseguiram chegar aqui no nosso território. E eu sempre lembro isso a vocês, que nessa linha de evolução da espécie humana, a espécie que chega na América, ela já é Homo sapiens, né? E continuou evoluindo até chegarmos aqui no Homo sapiens sapiens, que é qual a gente faz parte. Beleza? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender. E na próxima aula a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, que é conhecendo aqui as pinturas rupestres, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente se encontra na nossa próxima aula, que é na sexta-feira. Ok? Então, um beijo, um abraço em todo mundo e até mais.